Muito bem, galera, aqui é o professor Alan Ribeiro e agora a gente vai começar o nosso curso de teoria estruturalista. E a gente vai aprender aqui que a teoria estruturalista ela é uma decorrência da teoria burocrática, ela ainda está dentro da abordagem estruturalista. Na abordagem estruturalista, nós temos a teoria burocrática e a teoria estruturalista. E a teoria estruturalista ela surgiu para abordar a teoria burocrática junto com a teoria das relações humanas e a teoria clássica. Pegou essas ideias, empacotou tudo numa coisa só e acabou se tornando a teoria estruturalista. Então a gente vai entender agora exatamente o que vem a ser essa teoria estruturalista, tá bom? Vamos começar aí com uma pequena introdução ao assunto, tá bom? E vamos começar com a definição de estrutura. O que é uma estrutura? Se você quiser entender o que é a teoria estruturalista, primeiro você tem que entender o que é uma estrutura. E eu peguei um conceito do Google para tentar explicar para você da melhor maneira possível. Então vamos lá, a estrutura é a organização, a disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo, seja ele concreto ou abstrato. Então, para que isso aqui fique mais claro para você, eu trouxe aqui a imagem de uma ponte, tá? Então, olha só, o que é essa ponte se não uma estrutura? Uma estrutura que é formada por um conjunto de elementos de madeira, ok? Então, esses elementos de madeira, de forma organizada, ele gera a estrutura da ponte. Outro exemplo, Torre Eiffel. O que é a Torre Eiffel? Se não um conjunto de elementos de aço organizados. Então, várias peças de aço, de ferro, né, compõem a Torre Eiffel, a estrutura da Torre Eiffel. Então, nós temos aí elementos organizados, colocados um em cima do outro, e a soma de todos esses elementos monta, né, faz a estrutura da Torre Eiffel. Olha só essa grande construção. O que é essa grande construção, esse prédio enorme aí que você está vendo, se não um conjunto de elementos de aço, vidro, concreto, etc., organizados. Então eu tenho aí vários elementos organizados, um em cima do outro, no seu devido lugar, e aí eu formei a estrutura dessa construção, desse prédio. O que vem a ser um quebra-cabeças? Se não ali várias peças, né? Várias peças, cada uma no seu lugar, formando a estrutura maior, que é o todo, né, do quebra-cabeça. O que é a sua mente, o seu cérebro, seus pensamentos, se não uma estrutura composta por vários neurônios, né, vários pequenos componentes chamados neurônios. Claro, você tem também ali outros componentes químicos e físicos, mas ali de maneira mais fácil de você compreender, vários neurônios juntos formam a estrutura da sua mente, ok? E aí eu coloquei aqui para você um círculo. Imagina que esse círculo é uma organização, tá bom? Imagina que é uma empresa. Eu vou dividir esse círculo, tá? Acabei de dividir o círculo em várias pequenas partes. Cada uma dessas partes, imagina que é um departamento, tá bom? Então, um departamento, todos esses departamentos juntos formam o círculo maior que é a empresa. Porém, a soma, embora a soma de todos os departamentos, digamos assim, forme uma estrutura física que é representada pelo círculo azul, na verdade, o resultado é muito maior do que o círculo. Então, a soma de cada uma dessas pequenas partes compõe uma estrutura que, na verdade, tem um resultado, como resultado, é muito maior do que a simples soma das partes. Entendeu? Então, um sistema normalmente é maior do que a soma das partes. E embora a gente não esteja falando de teoria de sistemas aqui, porque nós vamos ter um curso só para isso, a gente consegue já abordar esse conceito aqui. Porque toda estrutura, por ser uma pequena, digamos assim, por ser um corpo maior composto de pequenas partes, ela não deixa de ser um sistema. Toda estrutura não deixa de ser um sistema. Beleza? Ok, legal. Então, eu acho que a partir desse momento você já entendeu o que é uma estrutura, beleza? Então, vamos aí começar então a entender o que é a teoria estruturalista, já que estrutura, né, está no nome da nossa teoria. Então, vamos lá. O que é? O que vem a ser, então, a teoria estruturalista? Basicamente, ok? Ela é uma leve aproximação à teoria das relações humanas, tá bom?
ela traz uma visão crítica da organização formal, tá? Ela é um desdobramento da teoria burocrática. Vamos tentar aqui pegar cada um desses pontos para você entender legal, tá? Ela é uma visão crítica da organização. Por que é uma visão crítica da organização formal, tá? Porque quando a gente fala de organização formal, a gente vai ainda nas próximas aulas falar um pouco melhor sobre isso, mas quando a gente fala de organização formal, a gente está falando de regra, está falando de hierarquia, está falando de autoridade, está falando de pôr cada coisa no seu lugar. Estamos falando de uma disposição que é composta racionalmente por quem pensou na estrutura da empresa. Então, a teoria estruturalista vem olhar para essa estrutura da empresa, tá? E vem ali olhar de uma maneira crítica. Toda vez que você olha algo de uma maneira crítica, se você olhar algo no sentido de tentar melhorar aquele algo, né? Tipo, você olhou uma pessoa e fez uma avaliação crítica dessa pessoa. Então você vai abordar pontos que você considera que aquela pessoa pode melhorar. Levando em consideração as organizações, a teoria estruturalista, ela vem, olhar para as organizações de uma forma crítica, mas para a organização formal de uma forma crítica, na tentativa de apontar o que pode ser melhorado ali. Da mesma forma, ela também é uma leve aproximação da teoria das relações humanas. Eu coloquei TRH. Por que uma leve aproximação? Porque, enquanto a teoria das relações humanas, ela foca o homem, tá, como um homem que participa de um grupo social dentro de uma organização que ele faz parte, a teoria estruturalista vai olhar para esse lado informal, o lado informal que a teoria burocrática não olhou. Ela vai olhar, porém, ela em vez de falar que o homem faz parte de uma organização social dentro da empresa, ela vai falar que as organizações sociais interagem entre si, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, essa empresa ela não está isolada, ela interage com outras organizações. Ela interage com outras empresas, ela interage com o governo, ela interage com organizações não governamentais, ela pode interagir com hospitais, com igrejas, enfim. Nós temos então ali que a teoria estruturalista vem trazer essa ideia que se uma organização existe, ela interage com outras organizações. E essa ideia de interação social, ela foi trazida pela teoria das relações humanas, porém apenas com foco dentro da organização. E agora a teoria estruturalista traz isso para fora, para dizer que esse aglomerado social, que são as organizações, interagem entre si, ok? E ela é um desdobramento da teoria burocrática, por quê? Porque a teoria burocrática focou na estrutura, né? Aquela questão cheia de regras, aquela rigidez burocrática, regulamento, tudo tinha que ser registrado, tudo tinha que ser formalizado. Essa ideia aí da teoria burocrática, ela permanece dentro da teoria estruturalista, porém, ela vai um pouco além, porque a teoria burocrática olhava a organização ignorando a parte informal, a relação entre as pessoas. E a teoria estruturalista não ignora essa parte informal. Então, ela é uma teoria, poderia até dizer que a teoria estruturalista é uma teoria burocrática que vai um pouco além, para entender um pouco mais. É uma teoria burocrática evoluída. Poderia dizer assim, só para você compreender, tá? Claro que esse conceito não existe. Então, vamos lá. Continuando aqui, tá? Existe um contexto onde essa teoria estruturalista ela surgiu. Que contexto foi esse? Final da década de 1950. Okay? No final da década de 1950, existia um declínio da teoria das relações humanas. Então aquela ideia de que o homem faz parte de um grupo social e que ele está inserido dentro das organizações buscando não apenas dinheiro, mas também posição social, status social, ele quer participar de alguma coisa, ele quer fazer parte de um grupo. Essa ideia, ela estava em declínio. Não porque ela não era válida, mas porque a teoria das relações humanas, ela focou apenas nas relações humanas. Ela não focou na relação formal que existia dentro das organizações. Por isso que a gente fala que havia um impasse nessa época, né? Um impasse entre a teoria clássica vai focar na organização formal,
E a teoria das relações humanas vai focar na organização informal. Então, enquanto a gente tinha uma teoria que só focava de um lado, a gente tinha outra teoria que só focava do outro. E aconteceu que havia um impasse entre essas duas. Então, para resolver esse impasse, uma nova teoria tinha que surgir. Porque, infelizmente, não havia até então uma teoria que pudesse abordar completamente a organização. Ok? Beleza. E aí o que acontece em tudo isso? Tá? A burocracia, ela surgiu com a ideia de resolver esse impasse, não resolveu esse impasse. A burocracia surgiu para tentar ser uma abordagem mais completa da organização, porém a burocracia encarava o fator humano como algo que não era previsível. A burocracia tentava botar regras para prever tudo, né? Então, tudo era uma regra que existia para tentar ali controlar a imprevisibilidade das coisas. E o que é imprevisível? O ser humano. Então, por o ser humano e as relações que ele estabelece com os outros não ser possível de previsão, então acabou que essa teoria ela considerava como um fator ali não desejado, o fator humano. E aí não abordou esse fator. Max Weber, né, não abordou esse fator. E aí, então, essa teoria surgiu, mas não resolveu. A gente continuou com uma teoria que não abordava a administração, a organização de uma forma completa, tá bom? Então, nós tínhamos alguns autores nessa época. Se a gente falar de teoria, das teorias que a gente estudou anteriormente, teoria científica, nós tínhamos o Frederick Taylor como o pai da teoria científica. Teoria clássica, nós tínhamos ali o Henri Fayol como o pai da teoria clássica. Teoria das relações humanas, nós tínhamos o Elton Mayo como o pai da teoria das relações humanas. Teoria neoclássica, a gente tinha Peter Drucker como o pai da teoria neoclássica, da administração moderna. Mas aqui, tá? Por exemplo, burocracia, Max Weber, como, digamos assim, aquele que cunhou, né, a ideia de burocracia. Porém, aqui na teoria estruturalista, nós temos muitos autores. Nós temos Thompson, nós temos Edizione, Blau, Ferdinand, nós temos outros autores que são considerados também autores estruturalistas, embora muitos deles também sejam considerados autores burocráticos. Por quê? Porque a teoria estruturalista é uma decorrência, é um desmembramento da teoria burocrática. Então acaba que muitas vezes os autores acabam se confundindo. Mas nós não temos pelo menos vou ser sincero em dizer para você, no momento em que eu gravo essa aula com os conhecimentos que eu tenho, eu não consigo afirmar para você se existia um pai da teoria estruturalista. Eu sei que existiram vários autores e cada um deles contribuiu com as suas ideias, mas eu não sei se tem um principal, como a gente ali aborda quando a gente estuda as outras teorias. Beleza? Ok. E o que fez a teoria surgir, né? Essa teoria estruturalista surgir? Eu já citei vários pontos aqui e só vou tentar relembrar para você para que isso aqui fique bem compreendido na sua cabeça, tá? Quais são as origens da teoria estruturalista? Como eu falei para você, havia uma oposição das teorias clássicas e teorias de relações humanas. Uma focava no formal, outra focava no informal. E, pela visão dos estruturalistas, deveria existir uma teoria que abordasse os dois. Então, esse fato de que nós não tínhamos uma teoria para abordagem completa fez com que a teoria estruturalista tomasse corpo e existisse. Também existia uma necessidade de visualizar o lado social das organizações. As organizações, o que é uma organização? A gente vai estudar melhor isso na próxima aula, mas o que é uma organização se não um monte de gente aglomerada tentando alcançar o objetivo? Ok? Porém, é preciso olhar o todo. E é preciso olhar não só a parte formal, mas também a parte social. E essa necessidade de olhar a parte social das organizações também fez com que surgisse a teoria estruturalista. E também estava surgindo um novo conceito de estrutura, que é o que eu vou ler para você aqui agora, tá? Estrutura é o conjunto formal de dois ou mais elementos e que permanece inalterado, seja na mudança, seja na diversidade de conteúdos. Isto é, a estrutura se mantém mesmo com a alteração de um dos seus elementos ou relações. Então, esse novo conceito, eu até posso voltar no outro slide para tentar explicar para você, tá? Então imagina aqui, olha, como eu falei, o círculo azul é uma empresa. Imagina que é uma empresa. E cada quadradinho desse dividido, ok, é uma parte da empresa, tá?
E todos eles somados conformam a estrutura, que na verdade a estrutura ela é maior, representada por esse círculo branco, ela é maior do que simplesmente a soma das partes. Tudo bem até aqui. Porém, se eu, por exemplo, resolver tirar, vou pegar, se você está enxergando aí o mouse, se eu resolver tirar uma dessas partes, aqui, essa parte aqui, se eu resolver tirar ela e colocar outra no lugar, eu ainda tenho a minha estrutura. Se eu, por acaso, mudar a relação que se estabelece entre um desses quadradinhos, ou seja, se os quadrados são departamentos e se eu mudar a relação que há entre os departamentos, eu ainda tenho a minha estrutura. Ou seja, a estrutura ela permanece inalterada mesmo se eu tirar uma parte e colocar outra, ou mesmo se eu simplesmente mudar a relação que existe entre elas. É isso que está falando aquele conceito lá. Ok? Legal? Então, uma vez que você compreende isso aqui, você compreendeu essa introdução, você sabe por que a teoria estruturalista surgiu. Tá? A teoria estruturalista, então, a partir desse ponto, ela vai pegar as ideias da teoria clássica, as ideias da teoria das relações humanas, as ideias da teoria burocrática, vai empacotar tudo num lugar só e vai ser a teoria estruturalista, que vem ali olhar para o homem de uma maneira organizacional, tá? Que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Espero que você tenha compreendido e a gente se vê na próxima.